radio.com.pt. A rádio da minha terra sempre com vós. Deus vos dê bons dias. São 7 horas e estás a escutar La Mirandão FM, a única rádio do mundo em mirandês. Empeçam as noites a quedar frias e as manhãs também, por isso, ponei mais uma jaqueta. O trânsito, já sabeis, não? Vai estar ali entupido na Rieta de Fundaldé, quando as vacas de Pito e António Manel atravessaram a estrada. Nada que vos faga descanso. Vou já poner uma música dedicada a Tiana e Tio Chico, como os escutam todos os dias. Vamos escutar do Esqueleto da Londeira, a música do Chin Limping. Ei, bonia cá que esta música é para vós! Por esta altura, deve estar a pensar que alguém se esqueceu de colocar as legendas. Mas não foi esquecimento. As pessoas que apareceram até agora não são estrangeiras. São portuguesas e estão a falar num idioma oficial no nosso país. Não é português, não é galego, nem é um dialeto do interior. É mirandês. O mirandês é uma língua de Portugal. E é uma língua porque está assim proclamada como tal pela Assembleia da República, pela Lei número 7 de 99, aprovada por unanimidade e aclamação pela Assembleia da República, mas digamos que este é o aspecto político, porque antes disso já o mirandês era uma língua. Era uma língua porque tem a estrutura de uma língua, a estrutura gramatical, a estrutura vocabular e a função de uma língua, isto é, serve como meio de comunicação entre pessoas. Além do mais, é uma língua também porque se entronca numa família de línguas, que é a língua leonesa, falada ao longo de toda a Alta Idade Média, no Reino de Leão. A terra de Miranda e uma boa parte do distrito de Bragança, quando Portugal se formou, integravam exatamente essa área do Reino de Leão onde se falava leonês, porque do lado de cá, do Rio Sabor, falava-se galaico-português. Indo eu pela minha arada e atrás delas me chavacas. As línguas faladas na Península Ibérica, o português, o galego, o mirandês, o castelhano, o catalão, enfim, entre outras, podemos dizer que são línguas próximas. Agora, o problema é que não há uma medida para medir essas línguas, ou seja, eu não posso dizer qual é a distância que está, não posso dizer se o português está mais longe do castelhano que do mirandês. Agora, o que os linguistas têm muito claro é que há um conjunto de fenómenos, 3 ou 4 fenómenos, que permitem distinguir uma língua, que dizer assim, não, este fenómeno aconteceu ali naquela região, portanto deu origem a uma língua, e este fenómeno aconteceu. Por exemplo, no caso do mirandês, as palavras que em latim começavam por L, o som L, em mirandês palatalizaram, ou seja, deram lhe. É? 2 ou 3 exemplos. Luna, em latim, deu lhuna em mirandês. Lobo, ou lupo, deu lhobo. Não é? Lino, deu lino. Portanto, todas as palavras que existiam em latim, em mirandês, passaram a pronunciar-se com lhe inicial, enquanto que em português se mantiveram com L. Não é? O N, que existia entre 2 vogais, como na palavra luna, não é? Em mirandês conservou-se. E nós dizemos hoje lhuna, enquanto que em português caiu e deu lua. Não é? Portanto, este fenómeno multiplicado por um conjunto de palavras permite dizer, este e outros fenómenos, permite dizer em termos linguísticos que aqui aconteceram os fenómenos, nasceu outra língua diferente daquela do espaço vizinho. Há uma riqueza enorme da língua mirandesa. Às vezes só expressões ou palavras em mirandês nós as conseguimos compreender. É difícil compreender o sentido profundo de cerrado de uma arquitetura paisagística, só possível se eu souber o que é um cerrado e que não tem uma tradução tão próxima da língua portuguesa. Mas até acrescentamos, por exemplo, as expressões de ontem, trasdonte e trasdontonte, que a língua portuguesa não tem no seu dicionário.
Em algumas regiões, talvez próxima, mas isso a nós dá-nos uma identificação clara, precisa, do tempo no espaço. O mirandês, também pela sua situação geográfica específica, acaba por ter situações normalmente determinadas na teoria dos estudos de dialetologia para se gerar aqui um sistema específico. Tem aqui o rio atrás a fechar a fronteira a este, tem cadeias montanhosas a fechar a fronteira a oeste e a sul, e acaba por ser o Planalto acaba por ter condições privilegiadas para a manutenção da língua ao longo da história. O mirandês fala-se na terra de Miranda, mais propriamente fala-se no concelho de Miranda do Douro, em todas as aldeias menos 2, e fala-se no concelho de Imioso, em 3 aldeias. Esta é a situação atual, o que dá à volta de 30 aldeias. No total é falado por cerca de 10.000 pessoas, não há números rigorosos, eu diria que entre 7 e 10.000 pessoas são as pessoas que falam mirandês. Estamos exatamente no Nordeste transmontano. Imaginem Portugal um retângulo. Estamos no retângulo superior direito. Reparem que nós aqui somos uma área de fronteira que criou uma sociologia específica e uma antropologia social específica, portanto, devido a ser uma zona de fronteira. Temos fronteira pelo norte, temos fronteira pelo este e temos fronteira pelo sul. Temos uma zona chamada Raia Seca, que é onde o rio Douro não corre, portanto, as terras continuam e há uma linha imaginária na cabeça das pessoas, e depois temos a chamada Raia Molhada, que é o percurso do vale encaixado do rio Douro, quando ele entra em Portugal. Portanto, nós estamos aqui num lugar em que é mais fácil a comunicação terrestre para o lado espanhol, para o lado da meseta, que para o lado do mar. Reparem, sempre no contexto da história portuguesa, os vários reis que administraram a nação fizeram leis específicas para esta região, porque era mais fácil para as pessoas irem comprar um conjunto de necessidades ao lado espanhol do que ao lado português. Bons dias. Bons dias, bons dias. Nós dizemos que a língua mirandesa é muito modesta, é muito simples, e porque falada pela gente do povo, por lavradores, por boieiros, por pastores, que a criaram e que a moldaram ao longo dos tempos e que a foram transmitindo através dos tempos aos seus filhos. Mas não é por isso que deixa de ser menos digna do que as línguas institucionais, das línguas com maior peso, porque todas as línguas transmitem da melhor maneira, as línguas autóctones, os sentimentos, os anseios, as vivências, os enunciados das pessoas que as utilizam.
E por isso o mirandês é considerada pelos mirandeses, ou era considerada como a língua charra, a língua caçurra, e o português, a língua institucional, a língua fidalga, a língua grave, a língua que conferia estatuto e prestígio, mas hoje também o mirandês já confere estatuto e prestígio. A língua chegou até nós vinda da Alta Idade Média, portanto manteve-se durante séculos só com a transmissão oral por parte das pessoas. Como as pessoas se esqueceram que isto era leonês, esqueceram-se da história, ao ouvirem falar os mirandeses diziam, bom, eles não sabem falar português, isto é um português mal falado. Esqueceram-se que aquilo era outra língua, efetivamente. E para o descobrir foi necessário que um jovem, que depois se tornou num dos maiores sábios da língua portuguesa, foi necessário que esse jovem, em 1882, dissesse isto mesmo, afinal o mirandês é outra língua. Esse jovem era José Leite de Vasconcelos, um linguista que no final do século XIX publica uma série de artigos sobre a língua no jornal O Penafidelense. O mesmo autor edita em 1900 e 1901 os estudos de filologia mirandesa. Nesta obra, Leite de Vasconcelos explica as origens e parte da gramática do mirandês. Nos anos seguintes, vários investigadores portugueses e espanhóis abordam o funcionamento da língua, mas é António Maria Mourinho que, já na segunda metade do século XX, dá novo impulso ao mirandês com os seus estudos e comunicações. Depois de um longo período com este único porta-voz, o renascimento da língua tem início em 1986, quando começa a ser ensinada na Escola Preparatória de Miranda do Douro. A Convenção Ortográfica que estabelece as regras da escrita é elaborada na década de 90. E só em 1999 o mirandês é reconhecido como língua oficial. Foram necessários quase 120 anos. Houve uma grande caminhada. Lembra-se de ter falado com 2 deputados que não eram falantes, que puseram imensas dificuldades. Até disseram que era inconstitucional, porque diziam que a língua oficial do Estado português era o português e, portanto, havia necessidade de fazer uma revisão constitucional. Por engano. Aproveitando a oportunidade de eu ser falante e de ser deputado, aproveitou-se esta oportunidade e fizemos iniciativa. Foi um processo com 9 anos de gestação. Todos os grupos parlamentares levaram este processo com suavidade, sabiam que estava em casa um património cultural de 8 séculos e o resultado foi esse. Foi uma aprovação por unanimidade, falando-se pela primeira vez da história do Parlamento em língua mirandesa e tendo ressaltado o Presidente da Assembleia, Dr. Almeida Santos, a beleza, o romantismo dessa língua, tendo criado, dizia ele na altura, complicações na tradução. Mas o povo emocionou-se, o povo de Miranda fez nesse dia uma festa como das maiores que se viram. Eram foguetes, eram as galerias cheias de mirandeses, sentiram na alma a sua grande emoção, choraram, e eu estava estranho, porque como era possível que gente, por aprovar, pensava em uma simples lei, que chorasse por ver esta lei aprovada. E por isso estamos contentes e satisfeitos, felizes, porque foi um trabalho justo e perfeito. Eu penso que a lei teve sobretudo uma grande importância, porque, embora não confira automaticamente novas condições para a manutenção da língua, permitiu não só aos próprios mirandeses terem mais noção de que aquilo que falam não é um português mal falado, não é uma língua mal falada que pertence a pessoas ignorantes, é um sistema linguístico como outro qualquer, independentemente de ser considerado língua ou não, e tem permitido que haja aquilo que eu considero que deve haver. Não condições para que a língua seja promovida em relação a outras línguas, mas condições para que a língua esteja pelo menos em pé de igualdade para com as línguas que estão à volta. Terão que ser os falantes a decidir se se continua ou não a falar a língua, mas têm que ter condições para isso. Este momento da aprovação da lei marca, na minha opinião, um período novo para a língua mirandesa. De facto, marca um surto extraordinário no domínio do ensino. O ensino alarga-se em todos os graus. Hoje temos ensino nas escolas de Miranda, desde as pré-primárias
até ao 12º ano, com 3 professores a ensinar nos agrupamentos de Sendim e no agrupamento de Miranda. Temos ensino aqui em Lisboa ministrado pela Associação de Língua Mirandesa. Temos ensino online na internet que é ministrado desde o ano passado e que, digamos, aí ela corre um conjunto de pessoas de vários lados, mas não é só no domínio do ensino que o mirandês tem um salto extraordinário que eu espero que continue também e que suba também a nível universitário. Também ao nível da literatura, o mirandês teve um salto extraordinário. E, de facto, temos um conjunto de escritores em língua mirandesa que hoje se estão a projetar. E o mirandês hoje é escrito com regularidade em jornais, por exemplo no Jornal Nordeste, que é um jornal semanal, tem a sua página com regularidade, e eu acho que temos seguido um pouco por esse caminho e acho que devemos continuar por aí. Buenos dias, então professor. Buenos dias, rapaziada. Penso postos, ok? Sim? Então, e estudaste para o teste? Muito? Ainda bem. Então hoje vamos a fazer um teste. Preparados? Uma aula de mirandês, portanto o mirandês é lecionado como uma língua normal, não é? Claro que tal como o português na pré-primária trabalha-se muito à base da oralidade. No primeiro ciclo, digamos que já se ensina um pouco de escrita com os alunos, a parte da oralidade. Segundo ciclo, terceiro ciclo, já se abordam também temas relacionados também com a literatura oral e tradicional, temas portanto, narrativa, poesia, portanto, como se fosse uma língua normal. Existem mais ou menos à volta de 400 alunos em língua e cultura mirandesa, desde o ensino, portanto, da pré-primária até ao 12º ano, nos agrupamentos de Miranda e Sendim. Aparentemente uma notícia a dizer que há 450 ou 500 alunos a frequentar o mirandês parecerá extremamente positivo. Ela é positiva em si, mas no universo de uma língua falada, da preservação da continuidade da língua, é francamente pouco. Há uma diretriz, enfim, uma ideia da parte dos estudiosos das línguas que uma língua que tenha menos de 100 mil falantes tendencialmente morrerá. A disciplina é lecionada como uma língua extracurricular, como uma língua de opção. Quem quer, portanto, pode se inscrever e tem a disciplina. Quem não se inscrever, portanto, não tem a disciplina. Portanto, é uma disciplina optativa. Eu julgo que, não tornando a obrigatoriedade do ensino em mirandês, mas tendo uma disciplina que deixe ser optativa para ser obrigatória a quem está aqui na região, nas escolas, era um passo já de gigante, muito sério, muito importante. E veriam aqueles que têm alguma dúvida de que as crianças que aprendessem o mirandês seriam excelentes alunos no português, tão desbaratado e se calhar com tanta complicação hoje em dia na escrita e na fala. Uma caça no chão, milagre, putz, Guilherme. Por exemplo, na minha altura, quando eu andava na escola primária, eu nem tanto não conheço, mas a minha mãe e o meu pai, é por isso que às vezes há uma certa, é um bocado estranho, às vezes alguns pais ainda não falam com os filhos em mirandês, porque na altura deles os professores batiam por falar mirandês. Nas escolas batia-se para falar mirandês, principalmente no Estado Novo, na ditadura. Digamos que era uma perseguição. Mas era outro tipo de perseguição, batia as pessoas eram gozadas, eram chincalhadas por falar mirandês. Era uma linguagem de pareiros, praticamente. Não se tinha aquela ideia que se tem hoje. E a regra geral era sempre associada a uma língua rude, a uma língua do campo, a uma língua falada por velhos e velhas, não é? E às vezes isso é pouco apelativo, pouco chamativo para os mais jovens. O facto de aparecerem jovens ou a trabalhar na música ou a dar aulas que são jovens como eles, mais ou menos, têm os mesmos gostos, ouvem as mesmas músicas, saem e bebem uns canecos, gostam também de coisas como eles. Isso faz com que eles se identifiquem. Do que ter, por exemplo, um professor, sei lá, eu de 70, 80 anos a dar mirandês, ou 50 e 60, ou falar em coisas que não são atuais. Tudo bem, eu gosto das baquinhas, mas digamos que este processo de língua do campo para a língua da cidade, entre aspas, está a ser feito mais ou menos.
Nós aqui, se ensinarmos na escola às crianças que o mirandês é uma língua ancestral, que os seus bisavós, os seus trisavós e por diante falaram, que o primeiro rei de Portugal possivelmente falou, o Dom Afonso Henriques, as pessoas acabam por ter orgulho neste legado e acabam por ter também uma responsabilidade. Quer dizer, eu tenho orgulho daquilo que me deixaram, mas tenho a responsabilidade de garantir a preservação e a transmissão daquilo que me legaram. Pelo menos tão bem, ou melhor, daquilo que eu recebi. Agora, acho que já somos capazes de manter um diálogo. Sim. Sim, com algumas... Por exemplo, eu com os meus pais ou com os meus avós falo mirandês. Com os meus pais nem tanto, mas com os meus avós ainda se mantém a tradição de falar mirandês. Nas aldeias é normal falarmos mirandês com os pais e com os avós. Pois nós na cidade não estamos tão habituados. Pois não há aquela... não há aquela oportunidade de falar o mirandês. Nas aldeias há mais, porque há pessoas mais idosas, os avós, os bisavós. Porque os nossos pais não foram criados bem num seio de falar mirandês, a família não falava todos mirandês, não é? Porque já são mesmo da cidade. E apesar de se falar mirandês, nós cá, como estamos na cidade, vem da aldeia para a cidade, perde-se um bocado o contacto com a língua. Os mais novos apenas durante o dia, no seu relacionamento, são capazes de dizer 2 ou 3 frases circunstanciais, mas não há uma prática cotidiana da língua. E eu acho que não podemos brincar com algo que é muito sério, que é uma língua em vias de extinção. Uma língua que enfrenta dificuldades para continuar, está-se a produzir literatura, estão-se a produzir conteúdos para tentar preservar essa língua, mas há que ser realistas e encarar realmente, ou se ensina o mirandês com um currículo adequado, ou então estamos apenas a prolongar uma agonia, enfim, a obedecer um pouco à moda, uma tendência que nos últimos tempos tem sido interessante, e pouco mais, não é? Estamos mais de 2000 anos depois de Cristo. Toda a Lusitânia está dominada pelo uso do português. Toda? Não. Há uma parte do território cheia de corajosos mirandeses que resistem ao domínio de outras línguas. Este podia ser o início da história do mirandês, mas, na verdade, é uma adaptação livre de outra história bem mais conhecida. Toda a Gália está a dormir com este o que estás a ler? A ler o Asterix igual esse. Este é o primeiro livro de banda desenhada feito em mirandês. Pois é, eu quero ler. Dentro do surto de literatura ou dentro do surto literário que o mirandês tem vindo a viver, há um elemento que eu penso que deve ser referido. Não apenas a recolha das tradições e das poesias tradicionais, dos contos tradicionais, mas também a escrita de poesia e contos e outra ficção originais, mas também tem vindo a ser feita uma aposta extraordinária nas traduções. O que, aliás, é normal em qualquer língua que comece a entrar nesta fase literária, as traduções desempenham sempre um papel muito importante. E o mirandês também não tem sido, digamos assim, exceção à regra. Nesse sentido, teve algum impacto público, creio eu, a tradução dos volumes de banda desenhada do Asterix, o Gaulês, e depois o Grande Fosso, portanto, 2 volumes que, digamos, popularizaram o mirandês juntamente com a popularidade que este herói já tem. Está em vias de se finalizar a tradução de Os Lusíadas, que têm vindo a ser publicados desde há 4 anos, a 5 instâncias por semana, e que no próximo ano estará completa a tradução e que eu espero que seja editada. Está programada para março do próximo ano, isto é, março de 2008, a publicação dos 4 Evangelhos traduzidos a partir da Vulgata Latina, e tem vindo a ser traduzidas todo um conjunto de outras obras, nomeadamente de escritores portugueses, em particular de Fernando Pessoa, de Miguel Torga,
de Camões, outras obras de Camões, mas também de um conjunto digamos, escritores estrangeiros. Biki. Não. Esta palavra não é mirandesa. É o nome de um programa informático desenvolvido por uma empresa americana que quer criar um curso de mirandês pela internet. A ideia parece estranha, o que levará os americanos a interessarem-se pelo mirandês. A resposta é simples, o mesmo que leva um japonês a estudar esta língua. Eu ensino português lá no Japão, que estou a estudar linguística portuguesa e linguística românica, que recentemente mirandês entrou dentro do meu projeto. Desta vez, para esta visita, é um tipo mais preparativo, com a ajuda de algumas pessoas, estou fazendo recolha de fala natural do mirandês. Esses dados são depois gravados devidamente, que depois devidamente vai ser transcrito para a análise morfológica e também do ponto de vista sintático. Uma impressão que eu gostava de expressar aqui é que esta terra é realmente, em todos os sentidos, riquíssima, de começando língua até gastronomia. E cada vez que fico aqui, eu não esperava essa impressão, só que cada vez eu gostando de esta terra. Há cada vez um interesse crescente de pessoas que não são de cá, não são mirandeses, pela nossa cultura, pela nossa língua, pela nossa identidade. E isso é muito importante, a vários níveis. Primeiro, porque muitas vezes aqueles que cá vivem, aqueles que cá vivemos, não temos a tal distância suficiente para poder valorizar de forma o suficiente, de forma positiva, aquilo que temos, a nossa cultura, a nossa identidade, enfim, as nossas características, digamos assim. Portanto, é bom que haja olhares exteriores que nos venham dizer e mostrar até que ponto aquilo que temos é importante, não é? E depois, obviamente, que hoje em dia, no mercado global, e utilizo a palavra mercado de propósito, a língua e a cultura mirandesa é uma mais-valia, se calhar o produto de maior valor económico, inclusivamente, que temos na nossa região. Não é? E isso nós, que ainda não o soubemos valorizar, mas penso que aos poucos ele se vai valorizando. Não só nos produtos imediatos, como nos livros, não é? Também naquilo que normalmente designamos cultura, mas se calhar o próprio conceito de cultura acaba por ser alargado a outro tipo de manifestações. E penso desde logo na gastronomia, por exemplo. Portanto, num conjunto de manifestações que podem trazer turistas, que podem vender, não é? Vender os nossos produtos através do invólucro. E quando utilizo a palavra invólucro, não é em termos negativos, não só em termos de uma capa, mas não em termos de uma estrutura que é uma língua, uma identidade, uma cultura mirandesa, ou seja, uma marca. Não é? E essa marca, que ainda não foi construída, mas que penso que tem tudo para ser construída, porque tem, digamos que, uma conotação altamente positiva, não é? Portanto, a marca mirandês, língua mirandesa, cultura mirandesa, é uma marca positiva que tem que ser explorada. Não é? A língua pode ser uma alavanca para um desenvolvimento sustentado que se apoiará num turismo diferente de outras regiões, eventualmente poderá ter uma sustentabilidade económica do ponto de vista da produção de literatura, que poderá ser ou não comercializada mais ou menos amplamente, poderá gerar postos de trabalho em termos da formação de professores e tudo isso, poderá sustentar a apresentação distintiva de produtos da região em torno do mirandês, mas de qualquer modo estamos a falar em microescalas. A importância económica será sempre relativa e de alguma maneira limitada por este concelho muito reduzido, por este espaço muito reduzido onde ela se situa.
Para além do interesse científico no estudo desta língua minoritária, outro dos motivos que atrai investigadores estrangeiros a Miranda do Douro é o lado político da questão. As pessoas estão habituadas a olhar para as línguas e dizer assim, alto, estes fulanos falam uma língua diferente, se calhar vão querer ser independentes, querem separar-se de Portugal, querem proclamar a independência. Mas não, as pessoas acham estranho que os mirandeses são portugueses, sempre foram e querem continuar a ser, não têm qualquer desejo de independência. E, portanto, mostra que o mirandês é uma língua de Portugal, é um valor cultural de Portugal, quer continuar a sê-lo, e este é um fenómeno que eu penso que é interessante que se estude, porque é perfeitamente possível que dentro de um Estado possam coexistir línguas diferentes, sem que daí surjam problemas políticos insolúveis, que é o que às vezes os governos receiam. Quando Portugal tinha que levar no pelo, no norte, dos vizinhos castelhanos, os primeiros a defenderem-se eram os mirandeses. E a prova disso é que o seu peso militar religioso com sede diocese o atesta. Por isso nunca esteve em causa qualquer espécie de divisão, de questões de nacionalismo, bem pelo contrário. Os mirandeses sempre foram portugueses desde a primeira hora. Sempre sofreram muito com o facto de serem pioneiros na consolidação das fronteiras portuguesas, e eles querem continuar a ser portugueses. Portanto, não há aqui ideias ligadas a independentismos e coisas desse estilo. Portanto, nós queremos ser portugueses, mas queremos também contribuir para a criação da identidade portuguesa. Dizia o Fernando Pessoa que a língua portuguesa era a sua pátria. Eu acho que ele disse isso na altura um bocado por desconhecimento da língua mirandesa, senão ele havia de dizer a pátria portuguesa é a língua mirandesa e a língua portuguesa. Depois dos livros e da televisão, a internet. Na blogosfera multiplicam-se as páginas escritas em mirandês. 8 anos depois de ter sido instituído como língua oficial em Portugal, o mirandês é referenciado em mais de 200 mil sites. Textos de estudantes, historiadores ou simplesmente de cibernautas originários da região navegam diariamente para fora dos limites do concelho à velocidade de um clique. Eu acredito que hoje em dia, com o mirandês presente na internet, com o mirandês presente nos computadores, com o mirandês a ter cursos de mirandês, digamos, virtuais, entre aspas, porque estão na internet, acreditamos que o mirandês agarrou uma oportunidade, que é a oportunidade de futuro, que é a possibilidade de transmitir a língua através dos mecanismos mais avançados que existem. Portanto, eu acho que isto é uma promessa de futuro, é uma promessa real, e acho que se vai no bom sentido. O mirandês, digamos que é uma herança extremamente ancestral, mas está a saber agarrar as ferramentas mais modernas e mais atuais para poder sobreviver e, sobretudo, transmitir-se. Ao mirandês não surgem associados apenas textos e livros. Há outras manifestações culturais da região que cresceram em popularidade com esta língua minoritária. Viva! Ei, que tal? Tocaste muito? Todos os dias. Toquei, anduviste a tocar ao fandango, não? Sim. Vamos lá ver, eu estava agora aqui a echar uma moda nova para ver se começamos. Depois mostra então a ver quem tocaste e depois já te dou outra para tocar. Está bem. E as aulas, que tal? Olha arriba. Tive um teste hoje. E que tal? Correu bem. Sim.
bien. La música havia de ser um cachico mais dançável, queda um cachico morta. Eu vou experimentar e tu escuta a ver como é. Gaitas de foles, danças com paus, cantigas em mirandês. Será que neste cozinhado cultural todos os ingredientes são transmontanos? De facto, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que são os nossos traços identitários, obviamente não são específicos mirandeses, ou seja, não são autóctonos, não nasceram aqui. Não é? Há pauliteiros em Miranda, mas como há pauliteiros na zona de Mogadouro, como há os pauliteiros na zona de Bragança, portanto, todo o norte de Portugal. Tem pauliteiros, tem gaita de foles, o mesmo se prolonga pela Espanha dentro, não é? E encontramos ainda hoje, com a mesma formulação, os mesmos 8 bailadores, o mesmo conjunto instrumental de bombo, caixa e gaita, noutros lados substituída por outros instrumentos, naturalmente. Algumas das figuras, o assalto ao castelo, aquilo que equivale ao Senhor Mio, que é um laço religioso, alguns laços associados aos trabalhos agrícolas, como o La Verde, ou à caça, como o Perdigão, e outros laços, outros temas do repertório dos pauliteiros. Eles encontram-se nesta vasta extensão da meseta ibérica. Portanto, aquilo, e encontramos textos a dizer que os pauliteiros são a verdadeira alma e a expressão da alma ou da cultura mirandesa, como queiram. É evidente que o são, mas também o são logo das vizinhas terras da lista, das zonas asturianas, das zonas de Burgos, das zonas aragonesas, etc. Portanto, tal como sucede com as danças de paus, sucede com todas as restantes manifestações. A banda nasceu em 98, mais numa história de brincadeira entre nós. Depois surgiu a ideia de fazer realmente músicas em mirandês, que o mirandês estava a entrar em voga, e rock em mirandês, porque nós gostamos, o nosso estilo é rock, gostamos de rock. Fazemos uma banda em rock desde 98, fomos crescendo e fomos vendo que realmente isto iria chegar a algum lado e iria realmente representar uma língua que ninguém representa a nível de rock, e foi isso que nos levou a chegar até aqui. Nós costumamos ensaiar e passar muito da nossa veia musical num estábulo, pelo simples facto que digamos, um fator inspirador para este estilo de música. Repare, nós por vezes estamos aqui a ensaiar e passa um trator com uma carga de rachões, seja do que for, e que ao fim e ao cabo é divertido. E às vezes acontece-nos estar a interpretar temas e de facto a própria letra associar-se àquilo que estamos a ver. Nada melhor do que estar in vivo, portanto no campo, ver e sentir. Acho que é diferente e é uma experiência. Depois temos sempre público, não é? Nomeadamente. Exatamente.
que As nossas fãs número 1. parecem gostar daquilo que nós tocamos. Pondo em conta que a oralidade é de facto o veículo de transmissão mais fácil de transmissão, também nós pela música queremos também que as pessoas vão ficando com as nossas músicas e que pretendemos é que os jovens, e isso vê-se também nos concertos ainda bem, que eles sentem e também vão cantando, e é uma forma deles também falarem o mirandês e não se esgodar o mirandês. Portanto, nós achamos também que a nossa música poderá influenciar positivamente que o mirandês se mantenha. O futuro do mirandês é um futuro que é difícil de ver porque nós vivemos uma problemática enorme do ponto de vista da demografia da região. E é uma demografia que não afeta só a região de Miranda, que afeta praticamente toda a região do interior de Portugal e também de Espanha. Portanto, essa questão da doença demográfica que nós atualmente vemos, em que temos uma população muito envelhecida com poucos nascimentos, é uma questão fundamental que afeta o mirandês. Sem jovens, sem crianças que aprendam o mirandês e que o continuem, que o falam, é muito difícil. Aqui era um lugar, nem muita gente, agora não tem nada. E aí eu me lembro de haver cá 180 vizinhos. E agora só somos 40 ou 50. E só cada vizinho só tem só de um casal, 2 pessoas. Homem e mulher, mas nada. Ainda agora é uma tropa deles que estamos assim meio já parede. Pois queda isto deserto, não queda aqui nada. Todos querem ir para os meios grandes. Toda a minha gente. Enfim, e vamos andando, que remetemos até um dia. Não havendo pessoas, não havendo atividades, não havendo indústrias, não havendo vivências múltiplas, naturalmente que a língua se vai ressentir disso. É absolutamente natural que isso aconteça. Eu penso que o maior inimigo da língua é aqueles que deixam de a falar, não é? E se calhar também são as pessoas que, não se revendo na língua, não a assumem como algo que deveria ser conservado. Isso também acontece aqui. Eu gosto mais do português, porque para mim é mais especial. Mas agora do classismo do mirandês, pois vamos, para ir falar o mirandês, a mim que mais me dá, uma coisa que outra. Portanto, eu acho que o problema do mirandês é um problema do presente. É necessário que as pessoas falem mais a sua língua. É necessário que as instituições públicas, como as câmaras e as juntas de freguesia, utilizem mais a língua mirandesa, como aliás a própria lei permite, para a feitura de documentos, e que de alguma forma mostrem e deem um exemplo de que é importante usar a língua por parte das pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, creio que há um imenso trabalho a fazer hoje, no presente, não no futuro. O futuro é agora. Então que se passa-lhe para trás? Desculpai-me, fui eu. Usou o telemóvel no foste tu, não te atrapalhes, rapaz. Homem, não vais ser por este que o Gustavo vai venir abaixo. Rapaz, vamos allá, sangue de galinha negra, vamos allá. Avançar outra vez. Por la que
que nós temos que dizer é que quando nós estamos a olhar para uma língua, estamos a falar para uma forma de dizer o mundo. Eu, quando nasci, aprendi o mirandês, aprendi o português mais tarde. E acontece que ainda hoje, apesar de eu ter 57 anos, cursos universitários, muito estudo e fluência em português, há um conjunto de coisas que eu não sei como é que se dizem em português. Mas que em mirandês sei como se dizem. Sei como se dizem as ervas do campo, por exemplo, onde eu criei e vivi e que os meus pais me ensinaram. Mas não sei como é que se dizia em português. Mas quem diz isso diz outras coisas. Isto é extremamente importante. E, portanto, do ponto de vista de dizer o mundo, é uma outra forma de dizer o mundo. Há, de facto, coisas, referências, mundos que estão no meu cérebro, eventualmente, ou de certeza, reservados para a língua mirandesa, que é a minha língua materna. Mas não parece que ela possa colidir de forma conflituosa com o português. Penso que vivem de forma harmoniosa. E possivelmente nos sonhos encontrar-se-ão as duas línguas. Isso obviamente poderá também depender das personagens que eu convoque para esses sonhos, não é? Quando nós perdemos uma língua, nós não perdemos uma língua, perdemos um mundo, perdemos uma história. Perdemos como que perdemos as nossas ligações com essa história. Porque reparem, antes de mim houve milhares de pessoas que falaram esta língua. Essas pessoas, se eu perder esta língua, é como se nunca tivessem existido. Porque a língua em que elas se diziam, em que elas se exprimiam, em que se exprimia o seu mundo, deixou de existir. E portanto, digamos que desse ponto de vista, a preservação da língua é extremamente importante para a nossa sobrevivência como pessoas. Eu sonho em mirandês. Como é que eu vou, em que língua é que eu vou sonhar a seguir? Isto é muito importante. E, portanto, parecem coisas que não são muito importantes, mas são coisas que têm a ver com a vida. São coisas que têm a ver com a essência das coisas. Porque eu preciso do sangue que circula nas veias para viver. Mas se eu não tiver uma língua, se eu não tiver palavras, se eu não tiver um sistema linguístico, eu não consigo comunicar. E, portanto, a minha vida reduz-se. A minha vida fica mais pobre. A minha vida, num certo sentido, eu morri um pouco, ou morri bastante, se essa língua, ou uma parte dela, morrer comigo. Mas há outras. Aqui há tempos tia Joaquina e tio António foram para o Cerrado e que allá levaram ao machico com os alforjes e saltaram ao buqueiro e seguramente deixaram aquilo aguilhada e las remolachas, mas viram ao boi zampar-se na vaca e perguntou-lhe António, era António, a Joaquina: "Bom, e como é que o boi sabe que a vaca está touronda?" E responde-lhe assim ela: "E é pelo cheiro." E depois diz-lhe assim: "Ah, conho, que constipado andas."